Olá, sou o pastor Murilo e vim dizer que você tem razão. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E hoje, no livro de Romanos, capítulo 14, versículos de 1 a 23, o nosso bate-papo volta a examinar o quarto e último movimento da carta de Paulo aos Romanos, onde ele mostra grande preocupação com a intolerância. Entre outras coisas, o apóstolo mostra que a comunhão entre os irmãos, a tolerância e o respeito às opiniões divergentes devem ser considerados como ferramentas nos nossos relacionamentos diários. Ao iniciar o capítulo 14, o apóstolo Paulo nos dá a direção das suas preocupações em face daqueles que possuem dúvidas. Dúvidas que acarretam discussões e contendas desnecessárias e infrutíferas, como está escrito. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. Ficou patente que Paulo está se referindo à incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato, se referindo à hesitação entre opiniões diversas ou várias possibilidades de ação que levam os irmãos a contender. Esse fato nos faz recordar as duas passagens em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 13 e 11, versículo 7, que narram certo momento em que Pedro foi esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao tema trazido como introdução para o nosso estudo e bate-papo de hoje. Pedro estava convencido de que não deveria se alimentar de certos tipos de carne, conforme havia aprendido na Torá. Mas o Espírito Santo, no momento em que o apóstolo meditava em oração, mostrou, e Pedro viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Nesse vaso havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz a Pedro, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come, como você pode conferir em Atos 10, versículos 11 a 16. Até então Pedro havia guardado o que lhe parecia ser o certo, mas Deus desejava lhe mostrar o seu querer. Diante da resposta do apóstolo dizendo: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda, a voz então do céu respondeu pela uma segunda vez: não chames tu de comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso 3 vezes, e tudo tornou-se recolher ao céu, como você pode ver em Atos capítulo 11, versículos de 8 a 10. Ficou claro, para o bom entendedor, que o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, mostra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se você crê na palavra de Deus, por certo, não vai usar as suas certezas para afrontar um irmão e contender com ele. Crer ocupa um lugar central no Evangelho de João para enfatizar que a fé não é estática, mas dinâmica, exigindo uma ação. Crer significa aceitar quem nosso Mestre Jesus é. Crer significa assumir o compromisso de deixar que a palavra da verdade mude sua vida e a forma como você a vive. Crer é o que nosso Mestre deseja de você e de mim quando diz em João capítulo 6 e 29. A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. E isso se dá quando permanecemos, guardamos, praticamos e amamos seus mandamentos. Os que se julgam fortes devem acolher os fracos para não discutir e impor conceitos ou certezas. As questões que Paulo trata em Romanos 14 envolvem a consciência dos irmãos que ainda não reconhecem determinadas liberdades em Cristo, nosso Mestre Jesus. Então, não são divergências sobre doutrinas reveladas por Deus, e não devemos usar esse texto para justificar a cumplicidade no pecado, mas devemos ceder em questões de opinião para não ferir a consciência de um irmão mais fraco na fé. Deus não proibiu que o cristão comesse carne, embora proíba comer carne oferecida aos ídolos, como você pode ver em Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas alguns ainda têm dificuldade em aceitar essa liberdade. A decisão de comer carne ou não é uma questão de foro íntimo. Da mesma forma, contender por causa de batismo de crianças que ainda não possuem discernimento, descanso nos sábados e outras divergências, não podem e não devem provocar contendas entre os irmãos. É o que Paulo ensina através dessa palavra inspirada de Romanos 14. Destaco que nessas instruções o apóstolo mostra que não devemos desprezar um irmão por causa de opiniões divergentes.
nossa missão é a de anunciar as boas novas do nosso Mestre Jesus, ensinando as doutrinas bíblicas, lembrando que nossos irmãos são tal e qual a você e a mim, servos de Deus, e dessa forma estarão também diante do tribunal de Cristo, haja vista que todos pertencemos ao Senhor na vida e na morte. Como está escrito, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, disse Paulo, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, como você pode ver em Romanos 14, 12 e 14. Então, para que serve, meu irmão, minha irmã, para que serve a teimosia, se não para a contenda? Olhe bem, precisamos ter consciência e fé, tal como Paulo exorta em Romanos 14, 13 a 23. Nesses últimos versículos, o apóstolo mostra o perigo de contristarmos e prejudicarmos nossos irmãos através das nossas ações. Paulo, em Romanos 14, 13, alerta, mostrando que não devemos julgar nossos irmãos, nem devemos fazer com que um deles tropece, quando ele diz, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Fica evidente que a ênfase no reino de Deus não é a liberdade de comer ou beber, e sim a de participar da justiça e da alegria no Espírito Santo. Quando servimos a Deus, agradamos ao Senhor e aos homens, e dessa maneira promovemos a paz e a edificação entre nós. Se insistirmos em usar as nossas liberdades sem considerar a consciência do irmão, destruiremos a obra de Deus. Portanto, é melhor renunciar a algum privilégio do que fazer um irmão tropeçar. Por fim, é de suma importância mantermos nossa consciência limpa diante de Deus, nada fazendo na dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, como está em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Creio que Paulo deixou clara sua preocupação com as contendas entre os irmãos provenientes de discussões originadas na falta de sabedoria. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, como mostra Romanos 14, 19. Bem, colecionei na revista O Pensador um diálogo que se deu entre um homem muito sábio e seu discípulo e que ensina como evitar contendas oriundas de conceitos já enraizados nas mentes dos irmãos, os quais desejam que prevaleçam em quaisquer circunstâncias. Sábio, perguntou o discípulo, qual é o segredo da felicidade? E o sábio prontamente respondeu, não discutir com nécios. E o discípulo imediatamente replicou, não concordo que este seja o segredo. Então disse-lhe o sábio, você tem razão. Com a resposta desse homem sábio ao seu discípulo, você poderá evitar contendas. Está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, que essas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Repito que o Senhor abomina o que semeia contenda entre irmãos. Então, se você crê na palavra de Deus, por certo, não usará suas certezas para afrontar um irmão e contender com ele. Você tem razão. Pronto. É isso aí. Nosso bate-papo fica por aqui. Mas não esqueça, inscreva-se no meu canal YouTube e me ajude a divulgar o Evangelho do nosso Mestre Jesus compartilhando esse vídeo. Obrigado. Graça e paz. Que Deus te abençoe.